É isso mesmo. Começamos o nosso programa de hoje saudando a todos os ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva, anunciando uma boa notícia para os suplentes de deputados estaduais e federais, após uma decisão do Supremo Tribunal Federal, hoje conhecida e já publicada no nosso blog, no blog do Edson Silva. Letícia. Bom dia, Edson. Bom dia a todos que acompanham o nosso programa desta quinta-feira, ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva. Bom, os suplentes não precisarão alcançar votação mínima de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Sem constatar ofensa à Constituição Federal, o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da norma que afirma que os suplentes não precisam atingir a votação mínima nas eleições. O julgamento virtual foi encerrado na última sexta-feira, dia 17 de fevereiro. Os candidatos titulares só podem ser eleitos caso tenham votação individual de pelo menos 10% do quociente eleitoral. Porém, tal regra não se aplica aos suplentes, conforme ao parágrafo único do artigo 112 do Código Eleitoral. O Partido Social Cristão questionou a norma e alegou que ela viola a soberania popular e a representação proporcional adequada. Para a legenda, é necessário exigir votação mínima também dos suplentes, já que se exige dos titulares. Todos os ministros acompanharam o voto do relator, Luiz Roberto Barroso. Para ele, os princípios constitucionais mencionados pelo PSC são aplicados ao sistema eleitoral, mas não se pode extrair deles qualquer regra concreta e específica para as eleições proporcionais. Ou seja, na visão do ministro, é impossível tirar qualquer interpretação da Constituição para afastar a regra. Alcançar esse tipo de conclusão é afastar o que determinou o legislador infraconstitucional, assinalou. Barroso ainda ressaltou que a exceção garante que o partido do titular mantenha sua representatividade, mesmo em caso de posse do suplente, além de preservar uma linha partido ideológica presumivelmente harmônica entre a pessoa que assumirá o cargo legislativo e aquela que o deixou. Foi fixada a seguinte tese de julgamento: a exceção à exigência de votação nominal mínima prevista para a posse de suplentes, constante do artigo 112, parágrafo único do Código Eleitoral, não ofende à Constituição. Muito bem. Em outras palavras, o suplente pode assumir o cargo qualquer que tenha sido a votação dele. Antes, pelo entendimento dado a esse dispositivo do Código Eleitoral, alterado recentemente, um ano antes das eleições do ano passado, porque toda legislação eleitoral ela tem que ter sido sancionada, promulgada um ano antes da data da votação, portanto, há um ano antes das eleições. Então, o Código dizia que o suplente só poderia assumir o cargo se ele tivesse obtido, no mínimo, 10% da votação exigida para o quociente eleitoral. Isto é, no caso do deputado federal, o suplente não poderia assumir o cargo se ele tivesse obtido menos de 20 mil votos. Isso era para essa legislação que estabelecia esse limite mínimo de votos para o suplente, é para evitar algumas aberrações que tivemos em eleições passadas, sobretudo quando nós tínhamos ainda as coligações proporcionais. Nós tínhamos um candidato que tirava 500 mil votos e ajudava a eleger uma quantidade boa de filiados a outros partidos que integravam aquela coligação. Assim, o cara era eleito com 500 mil votos e os levava quem tinha tirado até 5 mil votos. A legislação queria impedir isso, dizer o suplente só pode assumir se ele tiver ao menos
10% dos votos do coeficiente eleitoral, mas a regra fica mantida para a eleição do deputado. O deputado que for considerado eleito pelos cálculos da Justiça Eleitoral, ele terá que ter obtido, no mínimo, 10% do coeficiente eleitoral. A Assembleia Legislativa está realizando sessão ordinária nesta quinta-feira, o que é uma surpresa, pois os deputados não trabalharam nos 2 últimos dias úteis da semana passada, quinta e sexta-feira, antecipando o período carnavalesco. Na quarta-feira da semana passada, os deputados aprovaram todas as matérias encaminhadas pelo governador Eumano de Freitas, inclusive a reforma administrativa, aumentando o número de secretarias do governo do Estado de 21 para 36. Aprovaram também a autorização para o governo contratar um empréstimo com o Banco do Brasil no montante de R$900 milhões e aprovaram uma lei que aumenta o ICMS dos combustíveis, da energia e dos transportes, que em janeiro de 2024, do próximo ano, passa a ter uma alíquota de 20%. O Noticiário Nacional, desde o fim de semana passado, tem destacado a calamidade que se abateu em municípios do interior de São Paulo, onde as enchentes mataram mais de meia centena de brasileiros, deixou muitos desaparecidos e milhares de desabrigados. O editorial do jornal O Estado de São Paulo, desta quinta-feira, trata da tragédia, responsabilizando o poder público pela repetição desse tipo de tragédia. Stephanie. Bom dia, Edson. Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção e internautas do blog do Edson Silva. O Estadão destaca que na catástrofe do litoral norte paulista, que deixou dezenas de mortos e desaparecidos e mais de 1.000 desalojados, a única coisa mais assustadora que a intensidade dos temporais é a previsibilidade da tragédia. O volume das chuvas foi sem precedentes. Em São Sebastião, por exemplo, o acúmulo chegou a 682 milímetros, um recorde nacional. Os ambientalistas alertam que esse será o novo normal, extremos climáticos cada vez mais frequentes. Essa intensidade pode ter ampliado o tamanho do desastre, mas hoje, como há décadas, a esmagadora maioria das mortes, se não na sua totalidade, seria evitável, não fosse a tempestade perfeita formada pela confluência de uma vulnerabilidade social crônica com a negligência do poder público. Muito bem. Está programado para daqui a pouco o encontro dos parlamentares cearenses do União Brasil, para discutir a proposta de ação direta de inconstitucionalidade contra o aumento da alíquota do ICMS para combustíveis, energia, comunicações e transportes, a partir de janeiro do próximo ano. O deputado federal Danilo Forte coordena esse encontro dos parlamentares federais e estaduais do União Brasil. Eles foram contra a aprovação dessa mensagem do governador Eumano de Freitas e querem, então, propor essa ação direta de inconstitucionalidade. Só um detalhe: o União Brasil é contra, mas o deputado Felipe Camurça, deputado estadual, afilhado do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa,
votou a favor dessa matéria. O posicionamento dele pode trazer algum constrangimento à ideia de proposta dessa ação direta de inconstitucionalidade. Ainda a propósito do União Brasil, a bancada nacional do partido vive um momento de ebulição. Os deputados se insurgem contra posicionamentos do presidente nacional da agremiação, deputado federal Luciano Bivar, que já acertou o apoio do partido ao governo do presidente Lula. Uma parte do partido não quer cumprir esse acordo acertado por Bivar, sobretudo o pessoal que é egresso do PFL, o DEM. Esse pessoal, liderado do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, é contra o apoio a Lula. E a principal alegação é de que o DEM e o PFL sempre foram oposição aos governos de Lula, os dois primeiros mandatos presidenciais do presidente Lula. O deputado federal cearense Danilo Forte escreveu um manifesto, já conseguiu o apoiamento de uma parte expressiva da bancada e aguarda uma reunião dos deputados do União Brasil, os deputados federais do União Brasil, para os próximos dias discutirem esse manifesto e adotarem uma posição na Câmara dos Deputados a favor ou contra o governo Lula, ou até ficar de forma independente. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. As manchetes do blog do Edson Silva. Letícia. Com as atualizações feitas no nosso blog hoje, temos que o Supremo promove evento internacional sobre direitos constitucionais e relações de trabalho, intitulado Seminário Internacional sobre Direitos Constitucionais e Relações de Trabalho, Caminhos das Cortes Superiores para a Efetividade da Justiça Social. O evento é destinado à magistratura e a membros do Ministério Público, e as inscrições vão até amanhã, sexta-feira, dia 24. Temos que projeto proíbe financiamentos a projetos no exterior por meio do BNDES. Nesses casos, o contribuinte brasileiro acaba sendo penalizado, pagando por uma obra que não beneficiou diretamente o país, afirmou o autor da proposta, deputado Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco, na justificativa que acompanha o texto. Para o Supremo, é inconstitucional o porte de arma para o pessoal da Polícia Legislativa de Estados e também do Distrito Federal. Em seu voto, Gilmar Mendes explicou que a lei de 2003, que dispõe sobre o registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, diz que os agentes das polícias legislativas da Câmara Federal e do Senado, ou seja, do Congresso, têm uma autorização constitucional para portar arma de fogo e a Polícia Legislativa dos Estados e do Distrito Federal, à parte, não. O projeto torna inelegível pessoas condenadas por crimes contra o Estado Democrático. Esse projeto modifica a lei das inelegibilidades, para incluir entre as pessoas que não podem ser eleitas as que tiveram sido condenadas em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado pelos crimes contra o Estado Democrático de Direito previstos no Código Penal. Com os destaques agora dos principais jornais brasileiros, temos em principal manchete sobre a tragédia no litoral leste do litoral norte de São Paulo. A Prefeitura de São Sebastião acumula condenações na Justiça por demora em reduzir áreas de risco. Em 37 sentenças nos últimos 3 anos, a gestão municipal foi condenada a regularizar e levar serviços básicos a locais de encostas, como a Vila Saí. A administração diz ter programa nas regiões. Com os destaques agora do Globo, temos
que Bolsonaro gasta mais nos Estados Unidos do que os antecessores em um ano, com diárias caras, de acordo com o Globo. E também temos sobre um ano de guerra. Ucraniana foi de porão em porão até chegar ao Brasil. Não sei quando voltarei. E com as últimas agora da Folha de São Paulo, temos que Tarcísio de Freitas rejeitou o pedido de parceria de São Paulo para duplicar a Rio Santos, agora destruída pelas chuvas. O ex-governador João Dória discutiu com o então ministro da Infraestrutura sobre a inclusão do trecho paulista da via na concessão da Dutra. E também temos em principal manchete que Zambelli critica Bolsonaro e diz que pode ser presa e pede trégua ao Supremo Tribunal Federal e foco em Lula. A deputada entrevistada diz que o ex-presidente deveria estar no Brasil, mas que direita tem que ter opções. Muito bem. Na sessão de hoje da Assembleia, o deputado Sérgio Aguiar tratou da necessidade de o Estado do Ceará investir mais na utilização das energias renováveis. E o deputado Sargento Reginauro, corroborando com o pronunciamento de Sérgio Aguiar, reclamou do governo por cobrar impostos, inibindo a colocação de mais placas de energia eólica nas residências dos cearenses. Vamos ouvir o que disse Reginaldo. Que o nosso Nordeste tem aí um potencial riquíssimo a ser explorado, completamente à nossa disposição. Vossa Excelência acabou de citar que nós termos sol o ano praticamente todo. Queria aqui só acrescentar a vossa fala, enriquecendo a vossa fala. O Brasil bateu recorde de geração de energia renovável em 2022. Deputado. O Brasil bateu recorde. Então, a gente poderia, inclusive, estar caminhando para aumentar ainda mais essa produção, mas, lamentavelmente, o que a gente vai ter nesse ano de 2023 aqui no estado de Ceará vai ser, por exemplo, uma redução da instalação de placas de energia solar, porque a partir desse ano nós pagaremos, o cearense pagará mais caro por esse serviço, porque, lamentavelmente, o governo do estado vai taxar, né, esse serviço. Então, eu tive a oportunidade de conversar com colegas que trabalham nesse segmento e que agora, até dezembro, havia uma pressa absurda da população, de cidadãos que estão ali, fizeram suas economias para poder instalar, porque a partir de janeiro isso sairia mais caro, a economia será menor para quem instalar as placas a partir desse ano. Isso é lamentável. Quando se faz uma discussão que ela tem um impacto, tanto do ponto de vista da economia, facilitando a vida do cidadão, do pequeno empreendedor, do médio e do grande empreendedor. Quando se tem um tema que tem um impacto do ponto de vista ambiental, que é uma discussão mundial e que nós temos tudo para ser realmente um polo produtor, um polo de vanguarda, tanto do ponto de vista do vento como do ponto de vista do sol. Mas, lamentavelmente, o governo continua com a sua política de taxação, continua com a sua política que visa simplesmente a arrecadação e acaba prejudicando o desenvolvimento do nosso... Bom, o deputado Fernando Santana, outro orador da sessão ordinária da Assembleia de hoje, falou sobre o seu encontro com dirigentes da ANEEL em Brasília na última semana, quando ele levou um relatório da Comissão Especial da Assembleia e do Ministério Público Estadual sobre a má prestação de serviços da Coelce aos consumidores de energia do estado do Ceará. Vamos ouvir o que disse o deputado Fernando Santana. A nossa viagem semana passada a Brasília, onde levamos as reclamações, por que não dizer as denúncias, daquilo que a empresa Enel vem prestando de péssimo serviço ao povo cearense. E nós fizemos o debate, deputado Marcos Sobreira,
durante o ano passado todo aqui nesta casa. Deputado, quando possível, uma parte. Leonardo Pinheiro. Pois não, deputado Leonardo Pinheiro. E o debate prevaleceu o ano todo, unificando esta casa, e pela primeira vez eu vi uma pauta de forma unânime ser debatida constantemente, ao ponto do presidente desta casa, deputado Evandro Leitão, decidir criar uma comissão especial para estudar o contrato de concessão com a Enel, desde 1998. Pois bem, criamos a comissão, estudamos o contrato, o Ministério Público criou uma comissão, estudou e investigou o contrato, e agora, em dezembro, nós finalizamos esse trabalho, entregando o relatório pronto desta casa, bem como o Ministério Público da mesma forma. Até aí, aguardando nós, até este momento, uma posição da empresa Enel, da concessionária Enel, de melhorar o serviço e respeitar o povo cearense. Nada. E eu peguei aqui o gancho do tema das energias que o meu antecessor, deputado Sérgio Aguiar, estava falando, e decidi fazer um relato para vocês da nossa visita em Brasília. Nós fomos na Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e lá tivemos uma reunião com o diretor-geral Sandoval Feitosa. Também, deputado Marcos Sobreira. Deputado Marcos Sobreira, será um prazer ouvi-lo. E lá tivemos uma reunião com o Sandoval Feitosa, marcado pela nossa senadora cearense, Augusta Brito, que nos acompanhou nesta agenda. Lá entregamos em mãos a ele e toda a sua equipe o relatório do Ministério Público e o relatório desta casa. E ele colocou que já estava sabendo da dificuldade que a Enel estava tendo em investir no estado do Ceará, mas estava ali impressionado com o que continha nesses relatórios e com a reclamação de forma generalizada do povo cearense. E aí eu já quero encaminhar. Eles marcaram uma audiência pública no dia 3 de março, aqui em Fortaleza, na ARCE, para debater esse problema mais a profundo. E eu estou dizendo sempre que ou a Enel muda ou a Enel se muda do estado do Ceará. E por que eu digo isso, deputado Leonardo Pinheiro? Porque se ela mudar, ela fique no Ceará e preste o seu serviço, mas um serviço justo, que pelo menos compense pagar uma tarifa já tão alta, que pelo menos a população tenha resposta dessa empresa que até hoje não respeita o povo cearense. Bom, o deputado Fernando Santana foi o presidente dessa comissão especial da Assembleia. Ele foi um dos deputados que mais reclamaram até aqui da má qualidade dos serviços prestados pela Enel, que na verdade é Coelce. Coelce é o nome verdadeiro dela. Essa Enel é o nome de fantasia. Mas antes do deputado Fernando Santana assumir essa defesa do interesse dos consumidores de energia elétrica do Ceará, outros deputados levantaram essa bandeira também com veemência. E aqui dever registrarmos o trabalho que fez o ex-deputado estadual, delegado Cavalcante. Ele forçou a barra para instalar uma CPI, mas não conseguiu o apoiamento necessário para tanto. Louvando o trabalho do deputado Fernando Santana, aproveitamos para criticar o posicionamento da Assembleia, incluindo aí o deputado Fernando Santana. A Assembleia Legislativa foi omissa até agora em relação a essa questão da Coelce. E, ouvindo os depoimentos de outros deputados, também do deputado Fernando Santana, já no final do seu pronunciamento, e dos deputados Marcos Sobreira e Guilherme Landim, aí é que podemos reforçar
a nossa crítica à omissão da Assembleia. Os dois deputados disseram que nós temos escolas públicas, escolas construídas pelo Estado do Ceará, em municípios do interior cearense, que não estavam funcionando por falta da ligação de energia elétrica. Como o deputado dá um depoimento desse, e nós acreditamos plenamente que é verdade, mas cadê a autoridade do Poder Legislativo? A empresa é particular, mas ela presta um serviço público, ela tem uma concessão do Estado do Ceará. E cadê o governo do Estado do Ceará, que aceita uma humilhação dessa, construir um prédio e ele não ter funcionabilidade, porque a Companhia de Energia Elétrica não fez a ligação para que a energia estivesse ali instalada e os equipamentos do prédio pudessem funcionar. Pior ainda, pior do que a escola não funcionar, é difícil de acreditar que tem uma coisa pior do que uma escola não funcionar. Pois tem. A Coelce deixou de ligar, de oferecer energia para que poços pudessem ser explorados, pudéssemos tirar água dos poços que foram construídos pelo governo do Estado e pelo governo federal, interior afora, em localidades onde os carros-pipa é que ofertam o pouco de água para o consumo humano de muitos dos irmãos cearenses, pois alguns desses poços não chegaram a funcionar porque a Coelce não fez a ligação, não ligou, não tinha energia para que o motor funcionasse e puxasse a água do poço. Isso é uma vergonha para os dois poderes, para o Executivo e para o Legislativo. O Estado, pelo contrato de concessão, tem mecanismos de exigir um bom serviço, um serviço de qualidade, não apenas para os seus próprios, para os prédios do Estado, para a prestação dos serviços do Estado à população, como também para a própria população. Como se justificar que um cearense, por mais abastado que seja, ou mais humilde que seja, tenha dificuldade de ter uma ligação de energia elétrica no seu apartamento, na sua casa, na sua choupana, seja em que ambiente for que ele utilize para a sua residência. Bom serviço da Assembleia, mas muito tardiamente. E vamos esperar para ver se ele vai apresentar algum resultado de fato. Essa audiência pública marcada aqui para na sede da agência reguladora, só em sendo neste local, já nos motiva de desconfiança, porque a agência reguladora do Ceará é um zero à esquerda em relação a essa história da Coelce. Obrigado pela audiência dispensada aos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva. Amanhã estaremos de volta com a proteção de Deus às 11h45. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!